Vamos começar fechando os nossos olhos e devagarinho a gente vai entrando para esse momento de prática. A gente vai fazendo desse momento aqui agora um ritual, trazendo pequenos ganchos, pequenas ações para o nosso corpo e para a nossa mente, entenderem que aqui e agora a gente vai se dedicar especialmente ao autocuidado, a essa autoconexão cada vez mais profunda. Vai percebendo os teus quadris tocando o chão. Percebe os ossinhos do teu quadril, os isquios tocando no chão. E aí vai subindo, percebendo a tua coluna, percebendo se ela tá longa ou nem tão longa, crescendo um pouquinho mais em direção aos ombros e imaginando que tu tá tirando uma mochila pesada dos teus ombros aqui agora. Se tu conseguir trazer representações de forma fácil, imagina todas as tensões e preocupações do dia a dia. Tudo normal, a vida é assim, cheia de problemas, de preocupações. Mas imagina que aqui agora tu tá tirando isso tudo dos teus ombros por um pequeno momento. E aí percebe a tua nuca sustentando a tua cabeça. Percebe a tua respiração. O ar entrando pelas tuas narinas, passando pela tua garganta, chegando lá nos teus pulmões. E lá dos teus pulmões, esse ar através do sangue chega em todas as partes do teu corpo. Esse sangue que vai até a extremidade também volta em direção ao pulmão, carregando tudo aquilo que já não te faz mais bem, tudo aquilo que entrou, se transformou, se entregou e agora sai de volta através dos teus pulmões, da tua garganta e do teu nariz. Inspira crescendo os braços em direção ao teto e exala deixando os braços e o tronco caírem lá para frente em direção ao chão. A testa talvez toque ao chão, talvez não. E traz aqui agora uma intenção para a tua prática. Uma intenção relacionada à perspectiva. O que significa perspectiva para ti? Nesse momento da tua vida agora. Inspira, voltando devagarinho o tronco para o centro. Os braços crescem lá para o alto. Une mão com mão, entrelaça os dedos e gira a palma da mão lá para o alto, espreguiçando. E aí vai soltando os dedos, deixa a mão direita cair lá para a lateral direita. O braço esquerdo vai indo lá para o alto e em direção ao lado direito. Talvez o teu cotovelo direito toque o chão, talvez não. A tua mão direita pode caminhar um pouquinho se ela ficar mais confortável. E sente alongar toda a lateral esquerda do teu tronco aqui agora. Inspira voltando para o centro, cresce os dois braços lá para o alto. E exala, deixa a tua mão esquerda descer para o lado esquerdo. E a tua mão direita começa a crescer lá para o alto, em direção ao lado esquerdo. Gira a palma da mão para o chão.
O dorso da mão fica paralelo ao teto, alongando toda a lateral direita do teu tronco aqui agora. Músculos importantes para nossa respiração. Inspira, volta para o centro. Traz as mãos lá à frente. Gira sobre os teus joelhos e passa para o 4 apoios. Separa os joelhos na largura do quadril, dedinho dos pés no chão, as mãos com os dedinhos bem abertos lá no chão. Abre o peito. Inspira, cresce o queixo lá para o alto, empina o bumbum. Exala, leva queixo no peito, traz o bumbum para dentro. Inspira, cresce queixo, faz um sorriso com a tua coluna, empinando o bumbum e leva peito de pé para o chão. Exala, queixo vem para o peito, as costas vão subindo igual um gatinho espreguiçando e dedinho do pé volta para o chão. Inspira, cresce. Peito do pé vai para o chão. E exala, vem num gatinho bem redondinho, dedinho de pé no chão. Mantenha o dedinho dos pés no chão. Inspira, neutraliza a coluna. E aí vai levando o bumbum lá em direção ao calcanhar. E daqui a gente vai fazer um círculo com o nosso tronco inteiro. Inspira, crescendo em direção ao lado direito e lá para frente. Os ombros vão ultrapassar um pouquinho a linha dos punhos. E aí a gente vai lá para o outro lado. Imagina que tu vai desenhar um círculo sobre os teus punhos. Quando chegar lá na frente, pode empinar o bumbum, olhar à frente. Quando chegar lá atrás, pode trazer o queixo no peito. Vai deixando esse movimento cada vez mais livre, mais redondinho, mais dinâmico. E na próxima vez que tu chegar lá atrás, troca o lado do giro, gira para o outro lado. Percebendo o teu corpo, respirando nos teus punhos, nos teus joelhos. E quando chegar lá na frente de novo, sem pressa de chegar, os teus joelhos saem do chão, o quadril cresce lá pro alto. Cachorro olhando para baixo. E ainda um momento mais livre, mais dinâmico para a gente movimentar, para a gente sentir o nosso corpo. Devagarinho vai parando esse movimento, deixa o quadril lá pro alto, empurra as mãos contra o chão. A cabeça faz uma intenção de chegar no chão. Faz uma intenção também de esconder as axilas e a última costela. Respira aqui em 3, 2 e 1. Inspira, olha à frente entre as mãos e exalando, caminha ou salta ou pisa entre as mãos. Deixa as mãos irem nos cotovelos contrários e solta o teu tronco inteiro aqui. Ainda buscando fazer essa conexão com o teu corpo, sentindo cada parte do teu corpo e despertando devagarinho. Sem pressa, a gente acaba acordando e levantando muitas vezes com pressa, trabalho. Aqui agora a gente quer despertar o nosso corpo bem devagarinho.
Exala soltando as mãos em direção ao chão. Inspira, sobe vértebra por vértebra, bem redondinho, até que o tronco, a cabeça cheguem lá no alto. Os braços crescem em direção ao teto. Faz uma intenção de chegar as mãos lá no teto, mas afasta os ombros das orelhas. Exala, flexiona um pouquinho os joelhos e vai cedendo o umbigo em direção às coxas, depois as costelas, depois o peito e por último a cabeça, derrete lá embaixo. Quando chegar lá embaixo, inspira levando as mãos nos cotovelos contrários. E exala levando as mãos para o chão, passo largo lá para trás, prancha alta. Alinha ombros com punhos. Trava o abdômen, junta as escápulas lá atrás, abrindo o peito. Na próxima exalação, joelhos vêm para o chão. Empina bumbum, peito e queixo para o chão. Ashtangasana. Linda. Inspira, leva peito do pé para o chão. Deixa o quadril ceder para baixo, empurrando o teu tronco para frente e para cima. Exala bumbum lá no calcanhar, Balasana. Inspira, vem redondinho num gato se espreguiçando, queixo no peito, os ombros vão subindo lá pro alto, a gente vai passando por 4 apoios, os ombros passam a linha dos punhos e o quadril começa a ceder pro chão, o tronco cresce. Cachorro olhando para cima. Empurra o chão com as mãos, como se tu quisesse empurrar o chão lá para baixo, abrindo o peito. Linda, muito bom. Exala, cachorro olhando para baixo. Quadril cresce lá pro alto. Talvez um mini passinho para dentro. Os dedinhos das mãos apontam levemente para as laterais. A ponta do dedo indicador fica paralela com a borda menor do tapetinho. Leva o quadril lá pro alto e para trás, alongando a coluna, buscando um espaço entre cada vértebra. Esconde as axilas, esconde a última costela. E respira aqui nesse Adho Mukha em 3, em 2 e 1. Inspira, olha à frente. E eu vou só tentar te instruir aqui agora numa passagem, mas não é obrigatório também não. A gente flexiona o joelho até ele quase tocar o chão. Imagina um impulso. E aí a gente tá com o quadril lá para trás. A gente meio que empurra o nosso quadril para frente com os pés e um pé pisa lá na frente, depois o outro. Solta o tronco lá embaixo, derrete. Inspira, vem trazendo as mãos nos joelhos, mantém os joelhos levemente flexionados. E aí vai crescendo o teu tronco, desenrolando. O queixo é o último que desenrola lá. Olhando à frente, coluna bem esticada. Aí, parou aí. Olha à frente. Empina o bumbum. Deixa a coluna bem longa com um espacinho entre cada vértebra e exala, a gente vai derreter lá embaixo de novo. Umbigo encosta na coxa, depois costela, depois peito, depois cabeça. Inspira a mão no joelho, sobe, desenrola, umbigo, costela, peito, queixo. Olha à frente, coluna longa. E agora traz o peso na ponta dos pés. Mantenha as mãos nos joelhos e desenrola lá embaixo mais uma vez. Umbigo, costela, peito, queixo. Inspira, mão no joelho, desenrola. Umbigo, costela, peito e queixo. Exala, solta tudo lá embaixo mais uma vez. E aí, inspirando,
sobe a coluna, desenrolando lá para o alto, vértebra por vértebra, até que o pescoço desenrole também, as mãos crescem em direção ao teto. Une palma de mão com palma de mão, olha lá no teu polegar. E exala, traz as mãos em frente ao peito. Inspira, mantém os teus pés na largura do quadril, os pezinhos apontando para frente. A gente vai flexionar os joelhos até que as nossas mãos alcancem quase lá no chão, ou o dedinho do meio raspe lá no chão. E aí a gente vai subir só o tronco, sentando numa cadeira. Inspira, leva as mãos lá para baixo, isso aí, sentando numa cadeira. Essa aqui é só mais ou menos uma medida para a gente saber quanto flexionar o joelho. O dedinho toca levemente no chão, e aí cresce só o tronco. Os braços crescem seguindo a coluna, aí. Sustenta aqui nessa cadeira em 3, 2 e 1. Exala, derrete lá embaixo. Inspira e estica as pernas. Olha à frente na metade do caminho, Ardha Uttanasana, peso na ponta dos pés. Abre o peito, empina o bumbum. Exala, leva as mãos para o chão, prancha alta. Chaturanga, uma flexão, sem que o peito encoste no chão, então talvez só até metade. E depois desse chaturanga é cachorro olhando para cima. Linda, muito bom. Cedeu o quadril? Aí. Cachorro olhando para cima. E exalou, cachorro olhando para baixo. Inspira, cresceu a perna direita lá para trás e para o alto. Exala, pé direito pisa por fora da mão direita. Pé direito pisa por fora da mão direita. Lá na frente. Como é que é? Pode sim. Não tem problema. Vamos lá, pode ser o esquerdo sim. Deixa o pé direito agora lá atrás. O calcanhar vai cair levemente para dentro. Teu pé vai ficar a 45 graus, o pé direito. Não totalmente alinhado com a borda menor do tapetinho. Inspira, cresce tronco e braços lá para o alto. Guerreiro 1. Afunda o quadril. Exala, abre os braços para as laterais. E gira o teu tronco lá para o lado esquerdo, numa torção. Se a tua mão direita quiser ir por fora do teu joelho esquerdo para fazer uma tração ainda maior, pode. Senão também pode permanecer nessa torção ativa. Inspira, volta os braços lá para o alto, para cima, o tronco volta a alinhar para frente, afunda o quadril. Exala, leva as mãos para o chão. Calcanhar direito aponta para o alto. Corredor, afunda o quadril, abre o peito, olha à frente. Aí. Sustenta aqui em 3, 2. Sente a tua coxa direita, o teu pé esquerdo. Exala, escorregando o teu pé esquerdo lá para trás, cachorro olhando para baixo. Inspira, vem numa prancha, alinha ombros com punhos. Exala, chaturanga. Só desce, só desce. Não precisa subir nele de novo. Aí, inspira agora, ó, cresce num cachorro olhando para cima. Isso. Peito do pé foi para o chão. Exalou, cachorro olhando para baixo. E agora nós vamos lá para o outro lado.
Inspira, crescendo a perna direita lá para o alto. Exala, pisa o pé direito por fora da mão direita. Aí. Deixa o pé esquerdo pisar 45 graus, a sola do pé entra levemente para dentro. Inspira, cresce tronco e braços lá para o alto. Flexiona o joelho direito e afunda o quadril. Aí. Imagina que os teus braços estão sendo puxados lá para o alto. Mantém os ombros afastados, mas ativa todo o teu corpo. Aí, linda. Exala, abre os braços para as laterais e aí vai girando o teu tronco lá para o lado direito, numa leve torção. E talvez aqui agora tu queira levar a tua mão esquerda por fora do teu joelho direito. Afunda um pouquinho mais o quadril. Linda, muito bom. Gira a palma da mão direita apontando para o sofá. Aí. E cresce um pouquinho o braço direito. A tua mão quer ficar na altura do ombro. Aí, linda. Volta lá pro alto e a gente já desce. Vai, só sobe, cresce. Afundou o quadril. Exalou, cedeu pro chão. Corredor. Abre o peito, gira o calcanhar esquerdo pro alto, afunda o quadril. Respira aqui em 3. Olha a frente, ganha um espacinho entre cada vértebra. 2. Empurra o chão com as mãos também. E 1. Deixa o pé direito escorregar lá para trás. Cachorro olhando para baixo. Inspira, prancha alta. Exala, chaturanga. Inspira, cachorro olhando para cima. Exala, cachorro olhando para baixo. E agora sim, a gente respira um pouquinho nesse cachorro olhando para baixo. 3 ciclos de respiração aqui, tentando acalmar a tua respiração, se for o caso. Inspirando em 4, exalando em 6, sentindo o ar entrar. Faz uma intenção de esconder as axilas. Alinha o dedo indicador com a borda menor do tapete. Cresce o quadril lá para o alto. Inspira, olha a frente entre as mãos. E exala, pisa entre as mãos ou caminha ou salta. Inspira, olha a frente. Na metade do caminho, coluna bem longa, pernas esticadas e o peso na ponta dos pés. Exala, derrete lá embaixo, solta a barriga, quer encostar nas coxas, flexiona um pouquinho os joelhos, talvez as mãos atrás da canela, lá na panturrilha, fazendo essa leve forcinha para que tu alcance. Sinta bem a posterior, alonga bem a posterior da coxa. Inspira, deixa os teus dedinhos rasparem no chão de novo, a gente vai voltar para a cadeira. Flexiona um pouquinho os joelhos e cresce o tronco. Aí. Respire. 3, 2 e 1. Exala, cresce as pernas, traz as mãos em frente ao peito. Dá uma chacoalhadinha nas pernas, solta tudo aqui. Percebe o teu corpo. E aí inspira, cresce os braços em direção ao céu. Exala, derrete lá embaixo ou desce com a coluna longa, a forma como tu preferir. Inspira, levando as mãos para o chão. Exala, prancha alta. Prancha alta. Aí.
Chaturanga. E sustenta aqui, sustenta. 3, 2, linda. E 1. Cachorro olhando para cima. Cachorro olhando para baixo. Inspira, cresce a perna direita lá para trás e para o alto. Exala, pisa o pé direito por fora da mão direita. Inspira, cresce tronco e os braços lá para o alto. Mantém calcanhar esquerdo agora apontando para o alto. Exala, gira o teu pé esquerdo a 90 graus. Vai trazendo as mãos em frente ao peito, entrando no Skandasana alto. Estende a perna direita e flexiona um pouquinho a de trás. Dedinho do pé direito aponta para o alto. Linda. Inspira, volta lá na frente. Cresce os braços lá para o alto. Afunda o quadril. Pé esquerdo voltou o calcanhar para o alto. E respira lá nos teus ombros aqui agora. Percebe os teus ombros. É como se tu quisesse levar os ombros bem para trás. E aí na tua próxima exalação, os polegares vão lá na nuca. Abre o peito. Percebe essa rotação de ombro e essa abertura de peito aqui agora. Pode ficar aí, com o joelho no chão. Afunda o quadril aqui. Leva as mãos sobre o joelho direito. E aí cresce lá para trás. Leva os polegares lá na nuca. Abre o peito, gira bem os ombros para trás. Tenta deixar os cotovelos apontando para frente. Isso. Percebe que tu faz um triângulo aqui com as tuas mãos, cotovelo e mãos, igual na invertida. Treinando esse ombro bem para trás, esse peito bem aberto. Inspira, estica os cotovelos, levando as mãos lá em direção ao céu e para trás. Mantenha as mãos unidas. Exala, traz as mãos para o chão. Tira o joelho esquerdo do chão. Volta o pé, dá uma chacoalhadinha aqui. A gente vai para o outro lado. Separa os teus pés um pouquinho aqui, mais abertos do que o teu quadril. Deixa os teus braços bem soltos. Deixa os teus joelhos talvez até um pouquinho flexionados assim. Bem sem postura aqui agora, bem mole. E aí gira o teu tronco para um lado e para o outro. Deixa que os teus braços batam lá atrás, lá na frente. As tuas pernas talvez se movam um pouquinho. Solta. Descomprime. E vai parando esse movimento. Pode manter as pernas assim. Inspira, crescendo os braços lá para o alto. Exala, derretendo o tronco lá embaixo. Leva as mãos para o chão e deixa só o pé esquerdo pisar lá atrás. Perdão, só o pé direito pisa lá atrás. Pontinha de pé, o calcanhar aponta para o alto. Tu inspira, crescendo os braços e o tronco lá para o alto. Corredor alto. Ai. Afunda bem o quadril. Inspira, vai girando o teu pé direito a 90 graus, alinhado com a borda pequena do tapete. Estica a perna da frente e flexiona a perna direita lá atrás. Skandasana alto. Aí. Inspira, volta lá para frente. Gira o teu tronco para frente, calcanhar direito volta a apontar para o alto. Afunda o quadril, os braços crescem lá para o alto. Une palma de mão com palma de mão. Exala, leva os polegares lá na nuca. E aí vai levando o joelho direito para o chão. Afunda o quadril. Abre o peito.
Aponta os cotovelos para frente. Exala. Estica as mãos lá para cima e para trás. Mantenha as mãos unidas. Imagina um fiozinho puxando as tuas mãos lá para trás e para o alto. Exala, volta as tuas mãos para o chão. Perna esquerda vai escorregar lá para trás, cachorro olhando para baixo. Dá uma movimentada de novo aqui nesse cachorro olhando para baixo. Mexe um pouquinho o joelho, o outro, mexe o quadril, solta tudo. E aí vai encaixando o teu cachorro olhando para baixo. E desse cachorro olhando para baixo, exatamente como tu tá, vai levando os cotovelos para o chão. Golfinho. E faz uma intenção de empurrar os ombros lá para cima e para trás. Aí. Linda. Empurra os ombros lá para trás. E a gente vai fazer um leve movimento aqui agora, como se a cabeça quisesse tocar o espaço entre as tuas mãos e aí volta lá para trás e para cima. Isso. Mais amplo. Lá atrás a tua cabeça não encosta no chão, empurra os ombros mais pro alto para cima. Inspira, vai lá na frente, a cabeça toca o chão entre as mãos. Isso, e volta lá atrás. Linda, isso aí, muito bom. Respira nos ombros, mais duas. Inspira lá na frente, exala lá atrás. Inspira lá na frente e exala lá atrás. Leva os teus joelhos para o chão. Leva o bumbum lá no calcanhar e desenrola o teu tronco. Dá uma sacudida aqui nos teus ombros, nos teus braços. Solta. E daqui a gente vai passar para a nossa invertida. Então tá bom. Vamos esticar as perninhas lá pra frente. Dá uma leve chacoalhadinha, solta as coxas aqui também. Balança um pouquinho. E aí faz uma intenção de empinar o bumbum. E nisso os teus joelhos vão levemente flexionar. Pode deixar que eles até flexionem um pouco mais. Traz a pontinha dos teus pés apontando lá para o alto, pé bem flex. Inspira crescendo os braços lá para o alto, crescendo a coluna, ganhando 1 centímetro na altura aqui agora. E exala, levando o umbigo lá na coxa, peito lá no joelho. Abre o peito, faz essa flexão lá no quadril. Ganha esse espaço lá no quadril e devagarinho na exalação sempre. Vai cedendo um pouquinho.
Quando tu sente que o teu corpo te deu um pouquinho mais de espaço, tu cede um pouquinho mais. Às vezes a gente cede só por dentro, mas a gente percebe no nosso corpo que houve uma movimentação, houve uma liberação. E é de pouquinho em pouquinho que a gente vai ganhando esse espaço. Bem lento mesmo, se entregando ao máximo. Inspira, volta devagarzinho. Flexiona mais os teus joelhos, leva a sola dos pés para o chão. Confere se existe espaço para tu deitar ali atrás no tapetinho, se não, traz o teu quadril um pouquinho mais para frente. E aí leva as mãos à frente, palma da mão virada para o alto, as mãos na altura dos ombros. E exala, descendo vértebra por vértebra em direção ao tapetinho. Quando chegar lá embaixo, abraça as tuas pernas, rola um pouquinho para um lado, rola para o outro, massageando as costas. E aí devagarinho vai abrindo os teus braços para as laterais, deixando as tuas pernas caírem para o lado direito, olha lá para o lado esquerdo. Uma torção. Faz intenção de manter o ombro esquerdo no chão. E quanto mais para cima os teus joelhos chegarem, maior vai ser a intensidade da torção. E tu pode sempre respeitar o que o teu corpo está pedindo para o momento. Tem dias que ele quer mais torção, tem dias que ele quer menos. Inspira, voltando as pernas ao centro e exala, deixando elas caírem para o outro lado. Leva o teu olhar no lado contrário. Faz a intenção do teu ombro direito ficar no chão aqui agora. Inspira, voltando ao centro. E exala, vai esticando as tuas pernas. Trazendo as mãos ao longo do tronco. Deixa os pés caírem levemente para as laterais, palma da mão virada para cima. Os pés, as pernas, talvez mais afastados, talvez mais juntos, da forma como tu sentir que o teu corpo consegue derreter mais e se entregar mais. Solta os tornozelos, os joelhos, as coxas. Solta o quadril, o abdômen, as costas, o teu peito e os teus ombros, os teus braços. Solta a língua dentro da boca, relaxa as orelhas, as sobrancelhas. Relaxa o teu nariz e as tuas bochechas. Percebe o teu corpo devagarinho e pesando mais e mais contra o chão. Se entregando e absorvendo todos os benefícios da prática aqui agora. Tudo que a gente forçou nas outras posturas, a gente relaxa e entrega aqui agora. Inspira profundo.
preenchendo os teus pulmões de ar, mais e mais profundo, e depois exala, soltando esse ar pela boca, esvaziando o teu pulmão por completo. E aí vem voltando a consciência, mexendo o dedinho de pé, dedinho de mão. Pode dar uma alongada, uma espreguiçada ou fazer qualquer outro movimento que o teu corpo te pedir. E aí quando tu sentir, vai flexionando os teus joelhos, abraçando as tuas pernas e te deitando para o lado que tu te sente mais confortável. Na postura do embrião, uma postura de acolhimento. Aproveita que agora é para acolher o teu corpo. Acolhe a tua respiração. Acolhe a tua vida, tudo do jeito que tá agora. Sem pressa de mudar nada. Às vezes tudo que a gente precisa é só mudar o ângulo. Nem sempre o que pesa é o corpo, às vezes é o olhar. Olhar com mais leveza, com mais curiosidade, com mais presença. Na prática e na vida, uma pequena mudança de ponto de vista pode transformar tudo. Um ajuste na postura, um respiro mais consciente no dia, um pensamento que se solta antes de dormir. O que antes parecia difícil pode, de repente, se tornar possível. Perspectiva talvez seja isso. Perceber que o que a gente enxerga depende de onde e como estamos olhando. Talvez nem seja sobre mudar o que está fora, e sim sobre como a gente olha para dentro. O convite que eu te faço é esse, de mudar o olhar. Enxergar o mesmo momento, o mesmo corpo, a mesma vida, o mesmo problema de um jeito diferente. E talvez assim, mudando o ângulo, a gente veja tudo com mais clareza. Mantendo os olhos fechados, encontra um caminho para te sentar, com as pernas cruzadas, com as mãos em frente ao peito, nessa postura de honra e reverência a ti mesmo. Exala todo o ar que tiver nos teus pulmões, deixando embora tudo aquilo que já não te pertence mais. Inspira profundo, preenchendo o teu corpo, os teus pulmões e a tua vida, com um ar novo, cheio de energia, cheio de vida e de novas perspectivas. Exala levando a testa em direção às mãos, agradecendo por ter te permitido viver esse momento, trazendo de volta a tua intenção, a tua forma de enxergar a perspectiva aqui hoje. Talvez depois dessa prática, essa intenção esteja mais corporificada, tenha se modificado, ou talvez não. Agradece por tudo aquilo que tu já conquistou. Tudo é grandioso. Eu te agradeço por ter me permitido guiar essa prática, trocar essa energia contigo e compartilhar esse momento. Namastê.